As riquezas passam e a beleza murcha. O que fazer? Você já parou para pensar sobre as grandes catástrofes que têm assolado o mundo inteiro nesta geração que vivemos? Guerras, pestes, terremotos, maremotos, tsunamis, muitos aviões caindo, inundações mortais, violência aumentando muito, pecado se multiplicando, muita blasfêmia contra Deus, milhares de pessoas de todas as idades, todos os dias estão morrendo em virtude dessas catástrofes. Sem contar aquelas que morrem naturalmente. Qualquer um desses acontecimentos podem ocorrer a qualquer momento com você também. Em meio a tanto caos, há uma enorme busca pela imagem perfeita, pela beleza corporal e facial. Uma das coisas que o dinheiro jamais poderá comprar é a beleza natural do ser humano, especialmente da mulher. Muito mais que o homem, a mulher é incomparavelmente bela. Deus dotou a mulher de feminilidade, doçura, pele macia e formosura. Permitam-me falar sobre as flores. As flores têm características e belezas naturais diferentes, mas todas são lindas. Na apreciação de uma flor, não há unanimidade na escolha de uma espécie. Cada um consegue enxergar a beleza da flor de uma forma diferente. Seja como for, um dia todas as flores envelhecerão, murcharão, perdendo suas belezas naturais, ou serão arrancadas da árvore, acometidas por alguma praga, ainda em sua formação, e morrerão. Tudo isto só acontece por causa da queda do homem no jardim do Éden. Mas não era para ser assim. A única característica que a flor saudável não perde, até a sua morte, é o perfume. Se formos comparar as flores com as mulheres, parece que ocorre a mesma coisa. Todas são belas, mas um dia poderão ser acometidas por alguma praga, arrancadas da árvore ou murcharão naturalmente. É isto mesmo que acontece com todo ser humano. É que muitas pessoas estão pagando somas incontáveis de dinheiro para poder mascarar as marcas do tempo e preservar a beleza natural. De toda forma, ninguém escapará ao curso natural do envelhecimento das células do corpo. Por outro lado, as aparências exteriores jamais poderão refletir o que acontece no coração de cada um. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, mas infelizmente a queda do homem, o pecado, manchou tanto a parte exterior do homem e da mulher, como o seu interior também. Antes de continuarmos com o assunto, eu gostaria de abrir um pequeno parêntese para explicar o que eu sempre explico em todas as mensagens, porque esta é a mensagem que Deus quer que o homem conheça, saiba, para ser salvo, que cada um precisa reconhecer que é um pecador perdido e por isso não pode pagar seus pecados. Está em Romanos 3, 10 a 23. Reconhecer que o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz foi o único pagamento por todos os teus pecados, os pecados de cada um de nós, porque nós não podemos pagar por sermos pecadores.
Está em 1 João capítulo 1, versículo 7. O Senhor Jesus pagou todos os seus pecados com o sangue que derramou na cruz. Crer que o Senhor Jesus não ficou morto em um túmulo, mas que ele ressuscitou em carne e osso ao terceiro dia da sua morte, com corpo físico material, conforme está em Lucas capítulo 24, versículo 39, e assim, se arrependendo dos seus pecados e se convertendo ao Senhor Jesus, receber o apagamento por todos os pecados e a certeza absoluta da vida eterna no céu, conforme está em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. É isso que Deus quer fazer, para que você volte à forma original, porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai dar um corpo novo, glorificado, um corpo físico, um corpo sem pecado, incorruptível a todo aquele que o recebe como único Salvador e Senhor. Voltando ao assunto, infelizmente toda a criação sofre, está maculada por causa da queda do homem. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 22 e 23, diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Deus, porém, preparou um lugar indescritível, onde nem o olho viu, nem o ouvido nem ouviu, e nem chegou ao coração do homem. Mas Deus preparou somente para aquelas pessoas que Ele sabe que amam, que o amam de verdade. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Salomão, rei em Israel, homem sábio que recebeu a sua sabedoria diretamente de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve Eclesiastes no capítulo 12, versículos 1 a 8, o seguinte: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Isto ele escreveu a respeito do jovem que um dia vai chegar à velhice, se chegar à velhice, e passará por todos esses problemas que figuradamente a palavra de Deus descreve. A beleza murcha e as riquezas passam. Ninguém tem nada aqui na terra.
Satanás, quando da tentação no deserto, quando tentou o Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que ele ofereceu neste mundo foram os reinos deste mundo. Mas ele não ousou oferecer nada, materialmente falando, como ouro e prata ao Senhor Jesus, porque primeiro, Satanás e todos os demônios, que são todos anjos caídos, sabem que o Senhor Jesus criou todas as coisas, inclusive os anjos. Em João capítulo 1, versículos 1 a 3 e 14, mostra que o Senhor Jesus Cristo criou todas as coisas, porque ele sempre existiu junto com o Pai e o Espírito Santo, sendo o Senhor Jesus Deus, o Filho, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho de Deus sempre foi o Senhor Jesus Cristo, e sempre será. Satanás, ele tentou o Senhor Jesus falando o seguinte, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 4, versículos 8 a 11, diz assim: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esses anjos que chegaram para servir ao Senhor Jesus são os anjos que não seguiram a Satanás, que não caíram. Porque 1/3 dos anjos seguiu a Satanás e tornaram-se demônios. Há um outro texto da palavra de Deus aqui, que eu gostaria de citar para os irmãos e os amigos, que está em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Satanás, ele nunca dá nada a ninguém de graça, ele barganha as coisas temporárias, porque da eternidade ele só tem a perdição, o tormento no inferno. Ele não vai ser chefe do inferno, nem um manda-chuva no inferno, não. Ele vai sofrer tanto e até mais quanto aquelas pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus, que já rejeitaram a graça de Deus, que não quiseram saber como é que Deus estipula que o homem faça para ser salvo. Então Satanás é mais um sofredor do inferno. Ele não vai ter tempo nem de falar nada com ninguém, porque ele vai estar gemendo para sempre, atormentado nas chamas do fogo, do lago de fogo e enxofre. Você lembra daquele jovem rico que aproximou-se do Senhor Jesus Cristo e o chamou de mestre e disse a ele que cumpria todos os mandamentos da lei de Moisés? O Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele o amou aquele homem e disse a ele: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Para ter um tesouro no céu era para vender os bens e dar aos pobres. Mas seguindo a Jesus, ele teria a sua alma salva, livre da condenação eterna ao fogo do inferno. Como ele amava muito as suas riquezas, mais do que a sua própria alma, ele pensou no temporário. Ele pensou no mundo aqui, nesta terra, como a maioria das pessoas fazem. As riquezas passam, a beleza murcha, mas aquele que faz a vontade de Deus, que é se arrepender de seus pecados e se converter somente ao Senhor Jesus Cristo, esse permanece para sempre. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 a 9. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas,
que submergem os homens na perdição e ruína.